Boa tarde a todos. Sou a professora Darlene, da disciplina de Geografia. Hoje iremos iniciar mais uma aula remota, então vamos lá. Hoje nós iremos dar continuidade a abordar o mesmo tema, que fala sobre a localização geográfica brasileira e as paisagens. Hoje nós iremos falar sobre a questão das zonas térmicas. Novamente eu trouxe essa questão para vocês. Onde o Brasil se localiza? Então, hoje nós iremos conhecer, identificar através dos mapas que eu trouxe para vocês, a localização do território brasileiro em relação às suas zonas térmicas. Voltando à questão que eu trouxe para vocês, é a mesma questão que eu também fiz na aula anterior. Onde o Brasil se localiza? A resposta para essa pergunta depende do estudo realizado e do aspecto geográfico considerado. Então, eu trouxe um exemplo para vocês. A localização do território brasileiro de acordo com as zonas térmicas. Na aula anterior, nós estudamos a localização do território brasileiro em relação aos seus hemisférios. Hoje nós iremos abordar a questão da localização do território brasileiro em relação às suas zonas térmicas. Então, vamos lá. Nesse mapa aqui, vocês podem identificar quais são as zonas térmicas do mundo, do nosso planeta. Nós temos aí essa corzinha amarela representando a zona tropical, que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Nós temos também aí, representado pela cor azul, a zona temperada, tanto a norte como a sul. E, por último, nós temos a zona polar, a Ártica e a Antártica, certo? Então, nós temos as três zonas térmicas do nosso planeta. Zona tropical, zona temperada e zona polar. Então, já podemos identificar através do mapa quais são as zonas térmicas do nosso planeta. Em seguida, eu trouxe as características de cada zona térmica. A primeira, zona polar. Os raios solares atingem a superfície terrestre de maneira bastante inclinada. Portanto, as temperaturas são mais baixas da Terra. Como vocês podem notar aí nessa imagem, é onde nós podemos encontrar as temperaturas mais baixas, mais frias, na zona polar. Então, essa é uma das características dessa zona térmica. Em seguida, eu trouxe para vocês a segunda zona climática, ou zona térmica. A zona temperada, que diz que os raios incidem a superfície de forma relativamente inclinada em relação à zona intertropical. Desse modo, as temperaturas são mais o quê? Mais amenas, Nem tão quente, nem tão fria. Então, essa é uma das características da zona temperada. Em seguida, eu trouxe também a última, a zona tropical, que diz que é a área que recebe luz solar de forma praticamente vertical em sua superfície. O fato produz regiões com temperaturas elevadas. Então, na zona tropical, onde o Brasil está localizado, nós temos uma temperatura mais elevada, mais quente, Conhecida como zona tórrida do planeta. Vocês podem observar aí, através das características e também das imagens, Pronto, agora nós vamos localizar o nosso território brasileiro em relação às suas zonas térmicas. Vocês podem observar aí, nessa partezinha vermelha, que o Brasil, o território brasileiro, a sua maior parte fica na zona tropical e uma pequena parte na zona temperada, na parte sul. Então, aí nós podemos observar que nós temos tanto na zona tropical, a maior parte do nosso território brasileiro, como também na zona temperada. Então, portanto, nós temos aí climas diferentes, por estar em zonas térmicas diferentes. Então, nossa aula de hoje foi a apresentação das zonas térmicas do planeta e também a apresentação, a localização do nosso território brasileiro em relação às suas zonas térmicas. Vamos lá à atividade.
Questão 1. Em qual zona térmica da Terra está localizada a maior parte do território brasileiro? Vocês vão identificar através do mapa. Vocês têm um mapa no livro didático de vocês, como também tem na nossa aula de hoje, né? Através dos slides. Questão 2. Em qual outra zona térmica se situa alguns trechos, né? Algumas partes do território brasileiro? Questão 3. Qual é a principal diferença climática entre essas duas zonas do território brasileiro? Vocês vão identificar as duas zonas térmicas, né, ou climáticas do nosso território brasileiro e falar quais são as diferenças. Questão 4. Qual o conteúdo em foco na aula de hoje? Qual foi o assunto principal? Questão 5. Quais são as zonas térmicas da Terra? Questão 6. Qual a sua opinião em relação às zonas térmicas do planeta? Comente. Então, vocês vão comentar cada zona térmica do nosso planeta, certo? Então, por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima.